Muito bem, voltamos aqui ao tema evolução. Vamos seguir na nossa segunda apresentação, onde eu começo abordando a transferência horizontal de genes, que é uma característica da vida primitiva, ou seja, essa árvore mostra a origem da vida e de um organismo inicial se divide em dois grandes grupos, os organismos. Nessa época primitiva, suspeita-se que organismos muito diferentes trocavam material genético entre eles. Tá? Essa é a chamada transferência horizontal de genes, que ao longo do tempo aqui, ó, o tempo começa aqui e vai vindo para cá, tornou-se cada vez mais rara. Hoje seria os transgênicos, a transferência de genes, até nós chegarmos aqui em plantas e animais. Curiosamente, nós somos mais aparentados com fungos do que com plantas, ok? Agora, nessa apresentação, eu vou sair do básico, que era a evolução, né, e tratar de assuntos relacionados à evolução. Bom, o ambiente e outros conceitos envolvidos no que ocorre com a evolução dos organismos estão aqui relatados. Por exemplo, migrações, agora os organismos animais são importantes, a deriva genética, ou seja, o caminho percorrido pelos organismos evolutivamente, a seleção sexual, no caso da espécie humana, é bastante importante, a fecundidade diferencial, alguns organismos são mais virulentos do que outros, os predadores, e uma coisa importante, sempre que você selecionar um organismo ou um software, você vai diminuir a variabilidade original. Isso é uma característica interessante dos processos evolutivos. Então o ambiente ele é importante, ele vai favorecer uns e desfavorecer outros. Aqui tem um exemplo de uma foto antiga da minha família, dos meus tios, falando em fecundidade diferencial. Alguns organismos possuem um grande número de descendentes, então dessa forma eles formam até o seu próprio time de futebol e se espalham seus genes. Isso é uma forma de sucesso, né? Se você conseguir criar todo mundo, como foi possível aqui, é uma forma de sucesso. Ou as formas de se originar espécies. O isolamento pode originar espécies. Um caso bastante conhecido é o isolamento reprodutivo, ou alopatria. Populações originárias da mesma espécie foram isoladas por esse abismo e seguiram cada uma seu caminho. Okay? Mas pode acontecer de não haver o abismo como aqui e haver diferenças entre escolha, por exemplo. Para os esquimós, o padrão de beleza é um, para os pigmeus é outro. Então, dentro de uma mesma população que não está separada por um abismo, pode haver o que se chama de simpatria, ou seja, evolução sem barreiras muito grandes entre os organismos. Isso aqui não tem a ver agora no momento. Existem também diferentes processos aqui, por exemplo, a velocidade com que os organismos evoluem é diferente. Por exemplo, organismos generalistas evoluem lentamente e organismos especialistas evoluem rapidamente. Agora a coisa complica, existem uma série de conceitos que a gente tem que passar por eles para expandir aí o assunto. Né? Algumas curiosidades também vão aparecer, por exemplo, quanto dura uma espécie? Em média 1 milhão de anos. E 99% das espécies que alguma vez existiram estão extintas. Então é um processo cruel aí, é um afunilamento muito grande para ver quem vai ter sucesso. O que é uma espécie especialista, por exemplo?
As orquídeas são polinizadas por vespas, que vivem dentro, aliás, os figos, sei que já estava com orquídea na cabeça, os figos são polinizados por vespas, que existem dentro dos figos. Existe uma dependência muito grande entre um e outro, então são organismos especializados. Já existem outras plantas que são polinizadas por vespas, por abelhas, por mariposas, então elas não são tão especialistas. Quando a relação entre um organismo e outro é muito estreita, ocorre o que se chama de corrida evolutiva, e aí tende a ocorrer uma evolução rápida. Isso é mais comum em predadores e presas, no reino animal. O que é um híbrido? Um híbrido é o cruzamento entre duas espécies. Geralmente originam descendentes não férteis. No começo da história da vida, existiam muitos híbridos que fugiam desse conceito, originando indivíduos férteis. Então, imagina-se que no começo da vida houve transferência horizontal de genes e ocorreu combinações bastante esdrúxulas aí, originando diferentes tipos de organismos. Eventos cataclísmicos também operam na evolução. As extinções em massa elas podem cortar vários grupos de animais, reduzi-los, e zerar aí o tempo evolutivo. Curiosamente, nós somos os responsáveis pela sexta grande extinção em massa. Então isso já responde algumas perguntas que eu fiz no começo da outra apresentação. Nós somos considerados por nós mesmos os mais evoluídos e fomos responsáveis pela sexta grande extinção em massa. Então será que nós somos melhores que os outros, piores? E aqui alguns organismos que existiam e foram extintos por nós nos últimos 10 mil anos. Haviam esses animais soltos por aí na América Latina. Era muito mais frio, muito mais seco. E hoje isso já faz parte do passado. Depois vocês podem olhar com mais calma. O mesmo se aplica às frutas. Na América Latina, como haviam animais muito grandes, também haviam espécies de árvores com frutas muito grandes. Hoje em dia, como o ser humano matou há 10 mil anos atrás esses animais, eles ficaram sem essas frutas. Agora não tem, essas frutas não têm os animais para dispersar as sementes. Okay? Então, o ambiente e até as interações entre as espécies, entre os organismos, é muito importante para definir qual é a rota evolutiva que vai ser seguida aí. Okay? O que é útil hoje pode ser completamente inútil amanhã, como um fruto grande. E esses caminhos eles são traçados com essas relações entre os organismos, especialismos, generalismos. Então essa caminhada evolutiva ela se chama, no outro slide eu mostrei o nome, caminho mesmo, deriva genética. As coisas vão indo, aparentemente é um bonde sem freio, e algumas transformações acabam se tornando bastante difíceis de se reverter depois. Por exemplo, a tartaruga, hoje como ela existe no mar, dificilmente ela vai percorrer um caminho rápido para sair voando e se transformar numa outra coisa. Então, essas limitações, elas existem e transformam aí organismos. Os organismos, na verdade, eles são, de certa forma, prisioneiros das suas rotas evolutivas. É difícil para organismos que têm uma duração de vida ou de reprodução longa conseguir aí superar certos problemas. Não são facilmente adaptáveis a mudanças rápidas. Essas mudanças rápidas são a maior preocupação que pode acontecer em qualquer sistema que envolve evolução, pois os organismos podem não se adaptar a essas mudanças. Pensem também num ambiente computacional, quais seriam os problemas com isso. Aqui são só exemplos dessas situações. Existem dois
modelos para a origem de espécies, que é a anagênese, onde cada espécie nova vai se originando a partir de uma espécie antiga que acaba extinta, tá? E a cladogênese, quando uma espécie nova se origina e a espécie antiga segue seu caminho por um caminho diferente. Okay? Então aí tem mais detalhes aí sobre. Vocês podem ler o texto, as definições aí. E aqui como a gente poderia enxergar a origem das espécies, né? Cada ponto aqui é um indivíduo e ele se relaciona com o outro. E vão originando descendentes. Isso aqui é uma população. Esse quadro aqui é um detalhe de uma situação maior. E assim sucessivamente até que a gente consegue ver aqui uma espécie ancestral e aí as divisões que vão acontecendo para novas espécies. Então a evolução, o que é? Essa transformação de uma espécie em várias ao longo de um tempo evolutivo, considerando todos os aspectos que eu falei na outra palestra. Darwin se preocupou com inúmeros outros assuntos, como também as respostas das plantas à luz. Tem trabalhos muito bons também que ele fez com minhocas, sobre a influência que alguns organismos têm no ambiente também. As minhocas elas podem alterar muito o ambiente. Então a evolução ela é sempre um jogo entre o ambiente e os organismos. Mais um pouco sobre a formação das espécies. A gente tem aqui um resuminho até agora do que a gente viu. Né? E aqui em vermelho, como era no passado, a gente pode pensar nisso aqui como o seguinte: os tipos de seleção que existem. Os organismos como eram no passado, isso são distribuições de frequências, por exemplo, de tamanho, no eixo X aqui o tamanho, e no eixo Y o tamanho da população, o número de indivíduos. Então, num passado evolutivo, onde vai ocorrer seleção disruptiva, a maioria dos animais tinha um tamanho médio. E por algum motivo, no futuro, esses animais vão se dividir em animais grandes e pequenos. Pode ser vantagem essa divisão. A seleção estabilizadora é diferente. Tanto no futuro como no passado, a vantagem é ser tamanho mediano. Então, é uma regra bastante comum na natureza, tamanho médio. E a seleção direcional, indivíduos que eram pequenos no passado, podem no futuro se tornar grandes. Então, é um crescimento em tamanho. Isso acontece muito com animais que perdem certas relações com outros animais. Né? Por exemplo, em ilhas, é comum os animais fazerem esse caminho contrário. Eles eram grandes para não serem predados e depois eles passam para vermelho, se tornam pequenos, uma vez que eles não precisam mais ser grandes, pois não tem predadores. São os tipos de seleção que existem. Aqui tem uma planta que eu acredito está se transformando em várias espécies. É uma planta de ampla ocorrência no Brasil, o Cotia pulchera, e talvez, pela sua ampla ocorrência em ambientes muito diferentes, ela já está no meio caminho evolutivo que eu chamo de se transformar em diversas espécies. No cerrado, por exemplo, ela é uma planta bastante pequena. Né? No cerradão e na mata semi-decidual, ela é uma arvoreta. E depois na floresta ombrófila ela se transforma em uma grande árvore. Então, essas mudanças, a princípio ainda, elas conseguem manter relações e originar descendentes férteis, mas os animais e todo o ambiente envolvido podem direcionar isso a um futuro de diferentes espécies.
pode ser vantagem. Em alguns lugares ela se transformar numa espécie de grande porte e em outros você mantém uma espécie de pequeno porte. O que vai definir isso é o ambiente. E como a gente pode parar para pensar, nossa, existem 4.000 espécies de árvore conhecidas na Amazônia. Se supõe-se que existem até 12.000, então teria 8.000 ainda desconhecidas. Por que existem tantas espécies de árvores? É devido a essas modificações, né, do ambiente, e as plantas com ampla dispersão vão respondendo até o momento que aquela dispersão que era bastante ampla agora corresponde a diferentes situações, elas vão caminhando aí para outras espécies. Pode acontecer o contrário, em vez da seleção ser divergente ou direcional ou disruptiva, ela pode ser convergente. Por algum motivo, animais que eram muito distintos, né, separados evolutivamente, apresentam asas. Então, algumas características dos animais elas vão surgir para resolver certos problemas em grupos muito diferentes de animais. Por exemplo, insetos, pássaros e morcegos têm asas, porque o ambiente ele direciona para que tenham asas. Isso é bastante interessante a gente pensar quais são as soluções. Óleos, por exemplo, né? São soluções muito boas que vão funcionar em diferentes grupos de animais. Então tem partes do programa que são partes essenciais, elas sempre vão ter que constar no programa, ou o ambiente vai fazer com que o programa, diferentes programas tenham convergência para soluções, né? Programas que podem ter começado a evoluir de forma muito diferente, encontrem soluções muito parecidas lá adiante para problemas. Porque os problemas no ambiente são problemas parecidos atualmente e já foram problemas diferentes no passado. Outra situação curiosa é a evolução reversa, ou seja, o que era uma boa solução hoje pode ser novamente uma boa solução no futuro. Então, ser pequeno, por exemplo. Até havia uma pergunta lá, nas perguntas iniciais, que era essa, né? Poderíamos retornar a um estágio muito semelhante ao macaco se o ambiente assim nos modelar? Na teoria de Darwin não há nada que diga que seja impossível. Se num futuro a humanidade toda se destruir e a informação se perder, muito lá adiante pode ser que a gente se torne novamente um animal semelhante ao macaco. Pense numa situação Mad Max aí. Nada prevê que seja impossível. Essa teoria foi comprovada recentemente em peixes, tá? Depois vocês podem ler aí o link. E para definir o que é evolução reversa, existe uma figura bastante comum nos estudantes da informática, né? É o retorno a estágios. Aqui não seria a evolução reversa, no caso, né? A pessoa vai usar o computador, mas se aqui na ponta aparecesse um macaco de novo, aí sim. Alguém duvida? Existe no nosso código genético a possibilidade. Os genes estão aí que podem novamente nos levar a, se em algum momento for muito frio novamente, esses genes, as pessoas que passarem muito frio morrerem, as pessoas num ambiente onde o casaco já não seja mais uma alternativa e nem o ar-condicionado, futuro pós-Mad Max, talvez as pessoas bem preparadas, e existem essas pessoas no mundo, conseguiriam sobreviver. Tá? Existe no nosso código genético a hipertricose, é comum no México. E não está descartada a hipótese dessas pessoas serem bem-sucedidas no futuro. A evolução divergente é o caso clássico de evolução, quando o ambiente faz com que animais que estavam muito próximos sigam um caminho bastante diferente, com base no ambiente, nos recursos, no caso. Foi assim que Darwin provou, né, o mecanismo de evolução, com a evolução divergente. As críticas e evidências da evolução. Darwin foi mais preocupado em
testar até que ponto a teoria seria útil, né, para descrever a formação das espécies. As críticas que ele recebeu são a primeira crítica de que o nosso mundo seria muito jovem para que pudesse haver toda essa transformação de homem para macaco, por exemplo. O relógio, então, do tempo não permitiria. Segundo alguns livros, nosso mundo teria 6.000 anos. Acontece que algumas árvores, hoje se sabe que têm essa idade. Então o nosso mundo ele definitivamente é mais velho que 6.000 anos. Então haveria tempo, sim, para ocorrer transformações bastante lentas que levassem as espécies a se modificar. Como foi comprovado que a árvore tem 6.000 anos? A cada inverno muito rigoroso, a árvore cresce menos. Então ela tem um anel fino. A cada ano, a cada estação do ano mais rigorosa, né, ela tem um anel mais fino. E a cada estação de crescimento, quando a temperatura é maior, e isso é bastante demarcado nos Estados Unidos, no Canadá, onde é frio e quente, cada ano fica registrado como 2 anéis, né? O anel escuro, que é o anel do inverno, e o anel claro, que é o anel do verão. Se você contar quantos anéis claros existem, você vai chegar à conclusão da idade da árvore. Árvores que se sabe a idade que foram plantadas têm esses anéis e eles coincidem claramente com as estações do ano. Então isso foi calibrado e essas árvores que estão de Pinus aristata, que estão no deserto dos Estados Unidos, elas têm 6.000 anos. Então foi comprovado que o mundo é mais velho do que 6.000 anos e houve tempo para que os animais evoluíssem. Se um animal em longo tempo se transforma em outro, então a gente tem que encontrar os meio termos, né? Os meios termos. Uma das críticas é que não se encontraria, não estavam sendo encontrados os meios termos aí, que mostram todo o percurso percorrido pelos animais. Então não haveriam fósseis. Os fósseis, ao longo do tempo, têm sido descobertos, então essa dúvida ela acaba sendo diminuída, não eliminada, porque os críticos de Darwin falavam isso. Só que a gente também tem que pensar que o nosso planeta ele não foi feito e nem evoluiu como um todo para deixar fósseis direitinho para os cientistas estudarem depois a evolução, né? Então a gente está limitado realmente por isso. E isso vai ser sempre uma dúvida, né? Voltando àquelas perguntas iniciais, embora hoje seja amplamente aceito que é um fenômeno comprovado, né? As perguntas iniciais, vocês lembrem delas, algumas foram respondidas, por exemplo, pelo pensamento de alguns pesquisadores. Eles concordam, não são poucos, que a seleção natural ela não tem memória, não tem plano e não tem meta. Tá? Então lembre lá das perguntas originais. Ou seja, é mais um trem desgovernado do que algo planejado. Tá? Ou seja, não existe um objetivo para produzir uma tartaruga. A tartaruga ela foi resultado de várias gerações de animais que coincidiram e se adaptaram às situações do ambiente. Então, o homem, se a gente for parar para pensar, e agora a gente começa a entrar em assuntos controversos, ele é um produto do meio, na verdade. A gente não é melhor nem pior que os animais. Mas a evolução ela não é completamente acidental, porque existem caminhos sendo percorridos. Então isso responde a outras perguntas que eu fiz lá no começo. Porque existe a competição, existe a morte, existe a possibilidade de escolha. Então, essas coisas direcionam a evolução. Será que é para o bem planetário a evolução? Será que a seleção natural favorece a espécie? Pense na seguinte situação. O leão ele evoluiu para matar os outros animais. E os outros animais
Eles evoluíram para fugir do leão. Agora, quando morrem muitos animais, o leão é favorecido, ou quando o leão mata muitos animais, esses animais são favorecidos. A gente tem que pensar bem nesse tipo de situação, na verdade. Se você tem uma planta invasora num ambiente e ela começa a invadir um lugar e se proliferar, ela está se dando bem, está sendo favorecida. Só que outras plantas estão sendo desfavorecidas. Então, sempre que alguém é favorecido, alguém vai ter que pagar a conta. Então, a gente não pode chegar e afirmar que alguém é favorecido sempre. Né? Sempre alguém vai pagar a conta. Você pode ser favorecido num momento e em outro momento não ser favorecido. Evidências da evolução. A própria criação de pombos é uma evidência da evolução. E também da genialidade de Darwin em perceber esse fenômeno. Medições acuradas no tempo, como no caso das marcas que ficaram no planeta, possibilitam entender aí o processo evolutivo. Okay? Os fósseis hoje foram encontrados, muitos deles mostrando os estágios intermediários dos organismos, então é mais uma evidência a favor da evolução. A similaridade entre as mãos de alguns organismos também é uma evidência de que eles sofreram pressões seletivas semelhantes. Tá? Como a gente pode perceber nessas imagens, né? Onde sempre na linha aqui ó, é o decorrer do tempo e a divergência de espécies, originando novas espécies. Então, aqui existe um ancestral comum, tanto dessa espécie como desse outro grupo já extinto, que originou outros grupos. Se a gente pensar nos grupos de organismos que existem hoje, eles carregam, de certa forma, as transformações. Okay? Então, alguns levam características de animais há muito tempo passados, mortos e extintos, e a ponta da árvore sempre é o que está vivo. E são evidências dos estágios intermediários. Né? Da onde que surgiu, para que lado foi a espécie. A evolução é um assunto muito amplo, então existem várias outras disciplinas aí que vocês podem estudar em termos de evolução. Isso aqui foi tirado da Wikipedia. Tá? No ser humano, existem atributos, né, do ser humano que vêm de longa data na sua história evolutiva. Ali eu coloquei evidências da evolução que temos em comum com o frango, mas aqui é mais, no caso, uma coincidência essa história do frango, que é a película do olho aqui. Nós temos outras evidências mais fortes, né? Por exemplo, uma cauda vestigial, né? O osso da orelha que existe aqui dentro, o terceiro molar, que também é compartilhado por organismos mais primitivos. A influência do ambiente também ela está bastante clara em alguns animais, ou seja, quando o animal reflete o ambiente, isso aqui está literalmente mostrado aqui. Né? Ele se parece com folha, então ele não foi visto. Se ele não foi visto, ele não morreu e originou descendentes férteis. Então, isso explica por que alguns animais se parecem com folhas. Porque os que não são parecidos foram comidos e morreram, e não originaram descendentes. Isso também explica uma das perguntas que eu fiz. Será que a abelha que faz a casinha é inteligente? Provavelmente não, ela não tem nem cérebro. Ela não pensou em se parecer com uma folha ou construir uma casinha. Simplesmente aquela que construía não morreu. E aí passou os genes adiante e isso dá certo. Então a teoria da evolução de Darwin, se a gente for parar para pensar em alguns grupos de animais, ela questiona até mesmo a inteligência. Vou deixar mais isso aí como provocação.
E aqui a membraninha. A membrana nictitante, né? Ali, ó. Que a gente tem em comum com os frangos. Então, para provar a teoria, se a gente veio de algum animal, a gente tem que ter algumas coisas muito parecidas com ele. Então, a gente consegue traçar isso, inclusive ainda em animais que não foram extintos. Existem outras evidências, outras teorias, né? Na verdade, não evidências, outras teorias para explicar a origem das espécies. Eu vou deixar esse slide aqui para vocês lerem, isso aqui é de fácil entendimento. Eu não devo nunca falar sobre uma teoria e não mostrar as outras versões que poderia ter acontecido e outros pensamentos, né? Isso é induzir a pessoa, por mais aceita que seja uma teoria, a não abrir a cabeça e não pensar em outras possibilidades. Então, por isso que eu trouxe esse slide aqui e vou deixar aqui um paralelo entre Lamarck, que pensa diferente. Por que a girafa tem o pescoço comprido em relação a Darwin? Tá? Mais evidências, voltamos às evidências. A teoria da evolução foi comprovada recentemente com a questão das bactérias resistentes aos antibióticos. Né? Então, o crescimento dramático de bactérias resistentes aos antibióticos é uma resposta à seleção artificial feita pelo homem em produzir remédios para matar essas bactérias. Aquelas bactérias que vão sobrando ao longo das décadas são as mais resistentes e vão sobrevivendo aos antibióticos. Então, com base na variação existente, a seleção artificial do homem está favorecendo cada vez mais as bactérias resistentes. As bactérias que não são resistentes morrem e a gente consegue se tratar. Só que essa corrida evolutiva, que se chama da corrida da Rainha Vermelha, para quem olhou o filme da Alice no País das Maravilhas, ela é uma corrida que tende o ser humano vai ter que a cada vez encontrar antibióticos mais resistentes, porque sempre tem alguma bactéria mais resistente que sobrevive. Então essa é uma evidência do processo da evolução. E aqui tem bem praticamente a mesma história da barata que eu contei, né? Seria evidência aí do processo evolutivo sendo visto em tempo real na nossa história da humanidade com bactérias, com baratas. E eu gosto de colocar muito um exemplo para os meus alunos sobre se a evolução é um processo lento ou demorado, depende muito do organismo. Com bactérias, pode ser um processo rápido. E eu coloco a seguinte situação sempre: nas cantinas das universidades, nas rodoviárias também, existe evolução acontecendo ali com passarinhos. Já falei muitas vezes isso para os alunos, que a forma mais evoluída de passarinho hoje é o passarinho da cantina. E existem passarinhos que vivem nessas cantinas naturalmente, são dentro da variação genética dos passarinhos, está lá no código que alguns vão tolerar o homem e vão viver nas cantinas. Então, se um dia acabarem as árvores e as frutas que os passarinhos comem, o que vai acontecer? Esses passarinhos que naturalmente conseguem comer os restos das migalhas vão ser a futura linhagem evolutiva e a espécie sobrevivente, se faltar os frutos e os outros forem extintos. Vou dar um intervalo agora que está passando uma sirene aí bastante forte. Espero não ter atrapalhado muito aqui. São evidências, então, os passarinhos de cantina do processo evolutivo acontecendo em tempo real. Existem várias outras coisas interessantes que vocês podem estudar. Por exemplo, a evolução do desenvolvimento dos embriões. Alguns autores suspeitavam que os embriões contassem toda a sua história evolutiva no seu formato e no seu desenvolvimento. Isso hoje em dia está em desuso, essa teoria. Não é mais aceita, né? Que ao longo do desenvolvimento dele aqui, ele contaria a sua história evolutiva desde as espécies mais primitivas até o que acontece atualmente. A questão da abelha e da casinha dela já foi respondida, né? Possivelmente a abelha não é inteligente por fazer a casinha, ela nem sabe que está fazendo a casinha.
Isso entra numa parte interessante da teoria da evolução, que é os objetos designados e os objetos designoides. Por que essa parte é importante? Porque essa parte ela tende a eliminar a ideia de que existe um criador, ou seja, alguém que é capaz de criar um objeto inteligente, né, um objeto que não teria sido produzido por um criador. Teria que haver a mão de um criador para criar um objeto inteligente. Por exemplo, o fato do ser humano conseguir fazer uma xícara seria uma evidência de que o ser humano é a imagem e semelhança do criador. Não vou entrar muito nesses detalhes religiosos, porque pode criar uma grande controvérsia aqui e ser xingado até morrer. Mas os objetos designados ou criados seriam uma prova do criacionismo, enquanto que os objetos designoides, ou seja, parecidos, aparentemente criados por inteligência, mas que na verdade seriam apenas o fruto do acaso, seria uma prova ao contrário. Esse debate é bastante forte em alguns livros do Dawkins, como O Gene Egoísta, que eu recomendo que vocês leiam para entender como começou a vida no planeta, e a função da genética dos programas de computador dos organismos no desempenho aí de todas as espécies. E também no Relojoeiro Cego, A Escalada do Monte Improvável, todos os livros do Dawkins, que falam muito dessa época, dessa questão de até que ponto realmente os organismos estão criando situações conscientemente ou são meros produtos do ambiente, né? Será que a abelha é inteligente por ter construído a casinha, sendo que ela não tem cérebro? Ou será que simplesmente a abelha que construiu a casinha, nem mesmo sabendo o que é uma casinha, ela sobreviveu enquanto as outras não sobreviveram e morreram por não construir a casinha e foram pegas, né? As questões postas nas perguntas originais, aqui está o Dawkins, que é esse cientista que eu falei, é interessante vocês lerem a obra dele, tá? Aí está os livros onde trata dessas questões, né? Aqui tem uma parte falando da genética, né? Eu acho que eu vou pular essa parte, vou deixar só para vocês lerem aí se vocês quiserem, como funciona na verdade a questão da genética em termos evolutivos. É uma questão interessante, mas é muito complicada para a gente entrar em detalhes aqui, com o objetivo que eu tenho nessa apresentação. Na verdade, segundo Dawkins, a vida começou quando algumas moléculas se organizaram aleatoriamente. E vejam que no oceano de possibilidades e de milhões e bilhões de moléculas, e com o tempo evolutivo correndo, isso não é completamente impossível da vida ter se originado ao aleatório, ao acaso, sem nenhuma mão criando a vida. Eu, pessoalmente, tenho uma visão bastante particular em relação ao que é vida. Não vou nem falar aqui para não assustar vocês. Mas imaginem as probabilidades estatísticas de um oceano com moléculas orgânicas, de, por puro acaso, algumas moléculas fazerem cópias de si mesmo. Tá? Esse é o primeiro requisito para se originar um organismo vivo. Ele faz cópias de si mesmo. Está, né? Na definição do que é vivo. Né? A partir de tudo isso, dessas cópias originadas de si mesmo, é que foi se desenvolvendo todo o resto, desde células, tecidos, órgãos e organismos. Então, lá no começo, o código surgiu provavelmente ao acaso e ele disse: faça uma cópia de mim mesmo. Quem não faz cópia de si mesmo, o que acontece? Morre. Você acaba ali, você não fez uma cópia. É que nem computador, o disquete, né, que eu falei na primeira apresentação. Por si só, esse é o primeiro critério para existir um organismo vivo. Ele tem que fazer cópias de si mesmo. E essa cópia tem que carregar a parte do original, ou quase todo o original. E a partir daí tudo aconteceu. E essas primeiras moléculas que faziam cópias de si mesmo e que também cumpriam funções, foi o RNA, na verdade. Então aqui tem toda uma parte falando sobre o RNA. Tá? Depois vem o DNA.
que é mais a título de curiosidade, se vocês quiserem ler. Depois eu vou falar algumas curiosidades sobre o DNA. O que é transcrição, todas essas coisas vocês podem ler. E aqui o DNA. Então o DNA nada mais é do que um programa de computador, cuja principal função é fazer cópias dele e passar as informações adiante, né? E trocar informações quando dois indivíduos, um do sexo masculino e feminino, no caso do ser humano, se encontram. Né? Ali é que é produzida a variabilidade, ou mantida a variabilidade, pelo menos no caso de não ocorrerem mutações. É uma molécula metade açúcar e metade proteína. Né? Então, é uma biblioteca feita de açúcar que contém a informação sobre o que vai ser expresso, né? Tipo cor de olhos, como você vai se desenvolver e até mesmo o dia que você vai morrer, em alguns casos, com os genes letais. Né? Você está programado para morrer no dia 22 de abril de 2016, você nem sabe. Tem várias coisas curiosas que estão aí no slide para vocês verem sobre como funciona o DNA. Então, na teoria do Dawkins, a partir desse programa de computador, surgiram depois os vírus, as bactérias, e cada vez foi agregando mais coisa ao redor dessa molécula, tá? Até chegar a organismos extremamente desenvolvidos, que segundo Dawkins ainda, vocês teriam que ler todo o livro para entender isso. O único objetivo desses organismos é fazer às vezes coisas bastante absurdas, como alguns passarinhos fazem, umas danças bastante absurdas e malucas, simplesmente para conseguir copular, e esse código seria egoísta, a ponto de induzir os animais a fazerem coisas bastante absurdas, às vezes, simplesmente para se fazer uma cópia de si. Então, provavelmente começou assim: faça uma cópia de mim mesmo. Alguns que faziam cópias de si mesmos acabaram morrendo porque não tinham uma membrana capaz de protegê-los do pH da água. Outros que tinham a membrana, pois houve uma mutação por radiação e transferiu alguma parte do código, mudou alguma parte do código que acabou produzindo membrana. Então, isso explicaria porque alguns códigos de DNA envolvidos por membrana teriam sobrevivido e outros morrido evolutivamente como espécies. Né? Então, isso explicaria o código que sofreu mutação. Ele agora tem membrana, ele dura mais, reproduz mais e melhor. Depois da membrana pode ter vindo uma mitocôndria e assim vai até hoje a gente ter a tartaruga com a casca, com o casco e assim vai. Foram coisas que foram montadas em cima desse código, cujo objetivo é protegê-lo. E só protegem e ele continua vivendo porque é protegido. E assim, pela teoria do Dawkins, o ser humano, na verdade, seria um monte de caco, cuja função é proteger o DNA e o seu objetivo egoísta é manter essa produção de cobre. Continuamos então. Aqui onde eu estou, passa muita ambulância, eu tenho que volta e meia desligar aqui e continuar depois. Bom, na verdade, a química de todas essas transformações ela é bastante estranha. As coisas parecem um fecho de uma calça. Por modificações em condições do ambiente, chega um momento em que o DNA simplesmente começa a se replicar e parece até alguma coisa milagrosa assim de acontecer. Né? Eu não tenho formação em genética, então eu vou só colocar algumas coisas que eu já estudei e entendi em algum momento da minha vida, que depois vocês podem ler aí. O interessante do DNA é que 95% dele são coisas inúteis, na verdade, e que são ativadas por 5%. Isso foi descoberto recentemente. É ativado por 5% em momentos estratégicos. Okay? E ao longo de todo esse processo evolutivo do DNA, ele acabou juntando aí partes que às vezes não servem para muita coisa não. Então,
principalmente nas pontas dele, onde ele deve ser protegido, existem sequências enormes de pares de bases, que são informações genéticas, que não carregam muita informação útil, e é só para fechar ele, por causa de dar problema na cópia, ele tem uma parte enorme no final, que é geralmente onde pode dar problema, que copia um monte de coisa que não serve para nada. Justamente é você colocar umas páginas a mais no final do seu livro em branco, para caso um dia perder a capa e perder uma, duas, três páginas, você não perde a informação do livro. A informação contida no DNA é incrível, ela poderia preencher 1000 livros com 300 páginas cada uma. Tá? E também existem peculiaridades aí de mutação, ou seja, um vírus ele tem 2 vezes mais mutações que um mamífero. Tá? E é assim que a gente tem evolução diferente, velocidade evolutiva do vírus. O vírus da gripe ele evolui muito mais rapidamente do que o ser humano poderia evoluir para se defender do vírus. Então isso é uma dica até bizarra para alguém que possa fazer um vírus de informática. Né? Se você colocar alto poder computacional na transformação do seu vírus, ele vai ser altamente virulento e dificilmente será defendido. Né? As máquinas dificilmente se defenderão dele. A velocidade evolutiva, então, de alguns organismos ela é muito maior do que outras, e dos códigos também. Então, essa possibilidade computacional de sofrer muitas mutações leva a sucesso em face ao ambiente em alguns organismos. O pessoal que está estudando informática pode pensar em como usar isso para fazer melhores códigos e simular a evolução dos computadores. Aqui é como se extrai DNA para fazer análise, não vou entrar em detalhes. Além de fazer uma cópia de si mesmo, o DNA também, em alguns momentos, ativa certas funções nos organismos. Okay? Esses são processos complicados, é preciso entender bastante de genética e bioquímica para falar sobre isso. E aqui uma informação interessante, depois vocês podem ler sobre o RNA. Né? Aqui está o autor que eu comentei, que também propôs a teoria da evolução, que é o Alfred Russel Wallace. Esse é o slide do professor Fowler, créditos para ele aí. Então, a gente fala muito em Darwin e esquece um pouco do Wallace. O Wallace também descobriu ao mesmo tempo. Então, quando duas pessoas em lugares muito distantes chegam à mesma conclusão sobre algo extremamente complicado, talvez não seja um tiro no escuro as ideias desses autores, para quem pensa ao contrário. O que mais sobre o Wallace vocês podem ler depois, eu não vou entrar muito em detalhes também. Só para mencionar esse cientista importante, que é bastante desconhecido. E aqui, tudo slide do professor Fowler, agradecimentos a ele aí. As pessoas importantes nessa história toda. Okay? Vocês podem ler sobre esses autores se quiserem se aprofundar. Carl Sagan também, um grande defensor dessas ideias. Foi de onde eu tirei aquela apresentação, da primeira apresentação sobre as cracas, né? Os samurais com os crustáceos com cara de samurai. E aí a gente volta para aquele verdadeiro ou falso lá do começo da apresentação. Né? Agora está o gabarito aqui com base no que eu penso, não necessariamente é a verdade. Okay? Ao meu ver, a seleção é um trem realmente desgovernado, coordenado pelo ambiente. O ambiente pode talvez ser muito mais importante do que o que a gente realmente pensa sobre o mundo. Tá? Basta você ver quando acontece um grande furacão, o que acontece com o ser humano. As extinções em massa não são coisas planejadas. Okay? A maioria delas. Então nós somos talvez muito mais acidentes, e a gente não sabe se daqui a 10 mil anos vai bater um meteoro no planeta e estragar tudo,
A coisa parece ser muito mais um trem desgovernado do que realmente algo diferente. Porém, o ser humano ele atingiu uma parte interessante da evolução, que é a própria evolução foi capaz de produzir um ser, por coincidência ou não, capaz de entender o processo de evolução e controlá-lo, em princípio. Tanto é que a gente consegue hoje controlar a produção de alimentos, quais cachorros a gente vai querer mais bonitinhos e os pombos também. Então, o ser humano seria um divisor de águas na teoria evolutiva, pois ele seria um dos primeiros seres a entender o processo e a poder dominá-lo. E aí a gente pode ver quais seriam as implicações das mais diferentes possíveis em termos de ética, né? Só que essa seleção artificial que a gente tem hoje, que a gente consegue produzir o melhor milho selecionando conscientemente, ela só ocorreu porque a gente talvez tenha chegado por um processo de seleção natural. As pessoas mais inteligentes conseguiram chegar e pensar nisso, né? Então, toda a seleção artificial, e agora é uma aplicação informática enorme, ela tem por trás a seleção natural, ok? Nunca esqueçam disso. Você, por seleção natural, pode ter se tornado um bom cientista, né? Ou por ter vindo de uma família que, por seleção natural, chegou até agora com melhores condições e propôs a seleção artificial. Então, a base de fundo da seleção artificial, qualquer que ela seja, ao meu ver, é a seleção natural. A seleção natural é que vai produzir, como um trem sem freio, ou um pouco freio, pessoas capazes de fazer um bom trabalho em seleção artificial, após muitas gerações. Será que a gente é fruto de um planejamento maior? Eu acredito que não. Tá? E as explicações estão aí já faladas acima. A gente provavelmente é mais uma coincidência do que um plano. E o que eu falei sobre a abelha, a vespa que faz o seu ninho inconscientemente, talvez possa se estender mais além do que a gente imagina. Agora eu vou fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. Bom, voltando aqui, se existisse uma força realmente para produzir homens, a gente poderia pensar no seguinte: qual é a fonte da variação que existe para a produção dos organismos? São mutações. Mutações, na maioria das vezes, são processos aleatórios. Então, isso resume bastante a discussão e nos reduz, em última análise, a processos aleatórios, basicamente. Só se você for exposto a raios gama, você vai sofrer uma mutação intencional, né? Mas aí não se sabe também aonde que vai ocorrer a mutação. Então, se existe uma força principal para produzir homens, assim como outros organismos, a gente poderia dizer que, devido à causa da variação que as mutações, é difícil ser verdadeira essa afirmativa. Seleção não favorece o bem planetário. Eu colocaria verdadeiro. É só nós pararmos para pensar. Está tudo bem no nosso mundo? Está todo mundo evoluindo até o ponto que chegamos agora. Mas os leões fazem isso que está escrito aí. Né? O bem do indivíduo, como no próprio livro do Dawkins, O Gênio Egoísta, ele sempre tende a ser maior do que o bem da espécie. Né? O indivíduo ele pensa sempre mais em si do que na espécie, até mesmo no momento em que ele parece estar sendo altruísta. Isso é uma questão bastante complicada, né? Por exemplo, uma outra forma que a gente poderia ver isso é, se a seleção favorecesse o bem planetário, a morte dos motoristas ruins melhoraria o trânsito. Só que não é assim, né? Porque eles levam os inocentes. Ok? Cadê o bem planetário? Desculpe colocar essa figura aqui, né? Mas cadê o bem planetário aqui? Quando alguém se dá bem na natureza, alguém geralmente se dá mal, né? Então, a seleção natural e a evolução, ela não favorece o bem de nenhum organismo em relação a todos os demais e também não é para melhorar as coisas de um modo geral. Esqueçam isso. Somos acidentes?
Não, devido às questões que eu já falei, né? Existe a competição. Tá? Embora, em última análise, a gente pode parar para pensar que a competição possa ter evoluído por acidente. Então, a gente percebe que as interpretações da teoria do Darwin, se a gente for parar para pensar a fundo, elas têm um alto cunho filosófico, ético, e as pessoas deveriam pensar muito antes de sair falando as coisas. Por isso que eu estou colocando aqui, que a minha mera opinião pessoal, ok? Isso que eu estou falando aqui, posso estar errado. Somos especiais? Também acredito que não, já por uma série de coisas que eu falei nessa mesma apresentação. Se somos especiais, porque existem 11 milhões de espécies e 99% delas está extinta. Será que o nosso caminho é diferente de todo o resto que já aconteceu na humanidade? Só porque nós somos humanos? Eu diria que somos o que o ambiente, competição, seleção, evolução nos faz ser. Uma prova de que o ambiente é que modela o animal está nessa figura. Okay? Nossa, esse cara está falando um monte de coisa e não vem com nenhuma prova. Somos o que o ambiente nos faz ser. A disfarce, né, o mimetismo, é uma prova de que essa parte da evolução realmente funciona dessa forma. Talvez a gente seja muito mais um reflexo do ambiente do que uma entidade com ideias e intenções próprias. Isso falando evolutivamente. Eu sempre brinco com os alunos nesse slide, cadê o sapo? Né? Vocês podem procurar o sapo aí e dizer onde está. Mas o sapo, sua camuflagem, é um reflexo do ambiente. Se o sapo for muito diferente que o ambiente, ele vai ser predado antes mesmo de ter reproduzido e não vai originar descendentes férteis. Essa última frase é um resumo do que é a evolução. Então, os sapos que não eram parecidos com o ambiente, todos morreram antes de originar descendentes. Até que esse aqui, ó, quem estava procurando está aqui, ó, escapou. Tá? E aqui um slide do Fowler para vocês pensarem aí na questão do urso. Né? Isso no momento. O momento pode mudar e o urso se dá muito mal se as coisas ficarem assim. Depois vocês pensem aí. Novamente aqui, ó. Aos nossos olhos, e aí vem outras questões interessantes da evolução, a gente tem que sempre pensar que a gente não é o principal observador no caso. Aos nossos olhos, essa mariposa é azul. Aos olhos de quem come a mariposa, acontece isso aqui. Essa foto é minha, eu tirei em Ilhéus, na Bahia. E uma colega minha mostrou. Nossa, isso aí deve ser um reflexo para o predador que enxerga em preto e branco. Vamos testar aí. E aí ela mostrou isso, né? Que o predador enxerga de outra forma. Então faz todo sentido para o predador ela não ser encontrada aqui. Né? A evolução cria organismos perfeitos? Que pergunta boa, hein? Não. Slide de Fowler de novo. Aqui tem coisas interessantíssimas, uma soma de acidentes. Explica mais as coisas do que qualquer outra coisa. Então pensem agora em quem vai fazer software. Se eu realmente quiser produzir softwares que evoluam por seleção natural, as características dos softwares poderão se enquadrar nessas situações aqui. Serão softwares perfeitos? Não. Somente serão melhores do que o aleatório. Talvez com função no ambiente. Né? Serão somas de acidentes dos melhores softwares. Serão válidos para certos momentos. Se as situações mudarem, o software deverá mudar rapidamente também. Então, é muito uma questão de ponto de vista, né?
Por exemplo, para um frango que está assistindo essa cena, é um filme de horror. Para nós, é a nossa janta. Então, a evolução nos faz pensar em termos bem diferentes do que a gente está acostumado a pensar. Essa eu gosto muito, o braço é gigante. Polinizadores estão a serviço das flores, as flores estão a serviço dos polinizadores. A Bíblia diz que Deus fez o homem e as espécies para servi-lo. Será que isso realmente tem sentido? Aqui é como nós enxergamos as coisas, aqui como os insetos enxergam. No futuro, poderíamos voltar a ser quase iguais aos macacos. Voltando ao questionário, é possível, mas é pouco provável. Se um ou dois casos existirem, pelo menos dois casos existirem, isso poderia ser possível. Né? Na verdade, nós já somos quase iguais aos macacos geneticamente. Isso foi descoberto nas últimas décadas aí. Só que esse 1% dos genes diferentes faz uma boa diferença para os organismos. Aqui é para quem acredita em alienígenas. Numa autópsia de um alienígena, seria provável encontrar um fígado? Pouco provável. Okay? Mais um slide do Fowler, crédito aí a eles, sobre essa questão. Né? Podem ver depois. A questão é a seguinte: um planeta de onde poderia vir um alienígena seria um planeta tão distante no espaço e no tempo que a probabilidade de evoluir um fígado igual ao nosso é mínima. Então, se vocês encontrarem um vídeo aí falando de autópsia de alienígena e o cara tirar um fígado, é fake, é falso, tá? Não acreditem muito, não. Aqui existem fotos de ficção científica, né? Que poderia se encontrar em outros planetas. E aqui a gente pode ver muito bem como o ser humano ele é o centro, né? Das suas ideias, dos seus pensamentos, e a gente tende a modelar tudo ao redor em função do nosso pensamento. A primeira coisa que me chama a atenção na figura aqui é que isso é uma coisa que existe no nosso planeta. Okay? Uma mistura de coisas que existem no nosso planeta. O ser humano, já dizia Platão, dificilmente vai conseguir inventar algo que ele não viu. Completamente novo. Aqui tem 6 patas como insetos, a cabeça também é de inseto, o abdômen é de inseto e as patas são de cavalo. Pode parecer um bicho completamente inusitado, mas é baseado na nossa realidade. Eu desafio as pessoas a criar realmente um monstro novo que poderia ser encontrado em outro planeta. A minha opinião é que seria algo tão diferente que a gente não conseguiria reconhecer. Então esqueçam o fígado, pessoal. Aí outras imagens. Aqui o crédito é da Discovery Channel, é programa da Discovery. Porém, como diz Carl Sagan, tem esse porém aí, né? Da química. Para pensarmos aí nas implicações da teoria da evolução. Espere. Coisas estranhas acontecem no nosso planeta. Então, pensando bem na questão do fígado, não é completamente impossível. Tá? Pois existem convergências evolutivas e coisas podem acontecer, embora a probabilidade seja pequena. Né? E realmente existem muitas coisas esquisitíssimas no nosso próprio planeta, como esse peixe que tem a cabeça transparente. Então, não estamos completamente fora da realidade e imaginar coisas que o senso comum diz que é impossível. A regra da evolução é que ela não tem regra em termos de impossibilidades. Né? Existem coisas extremamente esquisitas no nosso próprio planeta, no nosso momento que nós estamos vivendo. Então, as imagens aí mostram que a gente tem que ter sempre essa questão na cabeça. É possível, não é completamente impossível, na verdade.
Por isso que eu nunca afirmo categoricamente nada nessa apresentação. Claro que aquele lá em cima não existe. Vejam o que existe no nosso planeta. Uma pergunta, por que a mariposa é assim, é também uma forma da gente estudar a evolução. Quando a gente olha um animal, uma planta ou qualquer coisa, a gente pode fazer sempre um exercício de tentar adivinhar o que levou esse animal a ser assim, e quais são as forças que existem que conseguem fazer com que a evolução não seja um processo completamente aleatório. A resposta para essa pergunta aqui é que talvez o predador dessa mariposa, na verdade, não é um beija-flor, ele conseguiria comer se fosse uma mariposa verdadeira, sem ossos. No momento que ele enxerga a mariposa parecida com o beija-flor, ela escapou porque ele não conseguiria comer os ossos. Então, as mariposas parecidas com o beija-flor sobreviveram e chegaram a esse estágio. É assim que alguns animais adquirem características bastante inusitadas. E o pacu, né, que tem os dentes aqui muito parecidos com os nossos. É uma convergência evolutiva. Por algum motivo, ele chegou a isso. Embora nós somos distantes do pacu. Esse animal existe, não foi tirado do Star Wars. Também existe. O jogo aqui eu coloquei algumas figuras que não existem, na verdade, para a gente pensar até que ponto as coisas existem ou não na natureza. Tá? Alguns animais se fingem de mortos, então a evolução também favoreceu esses animais. E aqui a frase de Platão, que eu já havia falado. Evolução reversa é possível? É possível se o ambiente assim nos modelar. E aqui existe uma prova sobre evolução reversa nesse artigo publicado recentemente. As térmitas, né, da poeira abandonaram seu estágio parasita para se tornar novamente livres, né, como seus ancestrais. Em flores é bastante comum a evolução reversa, em termos da sexualidade das plantas, passar de monóica para dioica e depois monóica. Espinhos também, dependendo da época e da secura do ambiente, algumas plantas, e até da predação, né, dos frutos, podem ter diversas vezes evoluído novamente para a presença de espinhos ou ausência de espinhos. Aqui é uma questão bastante filosófica, né? Se o conceito da vida fosse é vivo, tudo que cresce se reproduz, e o cristal cresce e se reproduz, o cristal estaria vivo. Okay? Então, uma coisa importante é os conceitos, todos os estudos, né, da ciência. Se você admitir certos conceitos, você vai ter que concordar com coisas aparentemente absurdas, como o cristal está vivo, pois ele cresce e se reproduz, se o conceito de vida fosse esse. Então o ser humano está sempre numa busca da verdade científica. E os conceitos estão sempre atrapalhando um pouco. Uma grande confusão, na verdade, os conceitos. Né? Se você conceitualizar uma coisa, você pode chegar a conclusões inusitadas, né? Dependendo da falta de um ponto de partida absoluto. Tudo é relativo, na verdade. Aqui aquela questão da fêmea de São Bernardo, retornamos a ela. Já podemos considerar como uma espécie diferente morfologicamente. E aí o conceito também de espécie, conceito de vida, são conceitos bastante variados, dependendo do autor. Então ainda não há conceitos absolutos em relação a essas coisas. Okay? Por isso a dificuldade de se entender a evolução. E a vespinha é inteligente? Não. Já
foi, né, esclarecida essa questão. O passarinho que faz o ninho é inteligente? Provavelmente não. A inteligência é uma coisa ainda mal compreendida, a gente tem que parar para pensar muito bem até onde os animais fazem as coisas por inteligência, e aí entra a questão do criador, até que ponto o ser humano é realmente capaz de criar, se ele se libertou da questão da vespa, ou se simplesmente aqueles que não morreram e não deixaram descendentes evoluíram certos tratos que hoje são considerados fenomenais. Na verdade, nem sempre a inteligência foi decisiva para algumas espécies na história evolutiva. A gente tem que ter um pé muito atrás em relação a quais são os atributos que fazem sucesso de uma espécie. Bactérias não são inteligentes e são os organismos que estão há mais tempo no nosso planeta. Então reflita sobre isso e pense na hora de você criar um bom software. Quais características o software tem que ter para resolver os problemas? Robustez ou inteligência? Brutalidade computacional ou extremo engenho? Pensem aí. Quem que evolui? Indivíduos não evoluem. Já expliquei na outra palestra sobre isso. Você só evolui, pelo menos quando troca material genético, e ele é herdável. O indivíduo sozinho, ele vai nascer e morrer. Ele não vai evoluir durante o estágio da sua vida. Ele vai evoluir quando deixar um descendente fértil e que trocou material genético. Portanto, as populações evoluem e as comunidades evoluem. Grupos de indivíduos são populações e grupos de espécies são comunidades. Aqui uma implicação para a conservação da biodiversidade no planeta. Pensem depois também. No futuro, as invenções humanas, os óculos, o marca-passo estarão incorporados ao corpo humano, serão herdáveis. Tá? Delicadamente eu falo isso, que é uma má interpretação. A gente não vai conseguir herdar os avanços que a gente tem tecnológicos, a menos que se cumpra aquela exceção do ser humano migrar para dentro do computador. Então, por maior que seja o avanço tecnológico, ele não é material herdável, por enquanto, para a gente evoluir a partir dele. O ser humano está preso ao seu corpo para evoluir por enquanto. Aí já é uma outra questão. Pode, ao meu ver, é possível. Okay? E a questão do marca-passo, né? Que até é motivo aqui um pouco de piada. Né? Sinto muito, meu bebê não vai nascer com marca-passo. A visão mais realista que eu vejo da expectativa do ser humano romper a morte é a de Albert de Grey. Agora vai passar uma ambulância, eu vou ter que... Muito bem, passou uma ambulância, agora está difícil o trânsito aqui na cidade. Eu acho a visão em relação ao futuro da humanidade, como a tentativa de vencer a morte, mais realista a visão do Albert de Grey. Né? Que a gente tem que combater algumas coisas no nosso organismo, e é possível a gente fazer certas coisas como transformar o ser humano num ciborgue. Ele sempre vai ter os seus filhos novamente humanos. Então, o Albert nunca falou no final da morte, ele fala na posterização da morte em algumas centenas de anos. O ser humano poderá viver mais se tomar certas atitudes em relação às doenças. Né? Eu acho ele uma visão um pouco mais pé no chão do que a visão de Kurzweil. Né? Falando agora em enganar a morte. Porém, a visão mais interessante que a gente vai encontrar aqui é a visão do... Aqui é a obra do Albert de Grey, né? Algumas coisas que ele tem escrito sobre a chave da imortalidade ou da proximidade da imortalidade é combater os radicais livres. Né? Mas Dawkins, que é um cientista que trabalha exclusivamente com evolução, tem uma solução mais interessante, que é um raciocínio difícil até de colocar aqui, é como vencer a morte do ser humano trabalhando com o material genético que existe. Existem alguns genes que causam doenças e a decrepitude do ser humano, a decadência, que
que são programados em função da época que a pessoa teve as crianças, ou seja, e isso na natureza se repete muito, ou seja, as mães que têm as crianças muito cedo, após a gravidez, ativam esses genes. E a mortalidade às vezes acontece antes. Não é uma regra, mas acontece. Trabalhando com material genético existente, como a gente poderia driblar isso, né? Se esses genes decretam a morte com base na época que você reproduziu, se ao longo de gerações as pessoas optassem por ter os filhos cada vez mais tarde e houvesse uma seleção artificial, e isso é um assunto extremamente polêmico se a gente for falar em ética e até em política, né? Selecionando cada vez as pessoas que têm filhos mais tarde, em longo de muito tempo, evolutivamente, nós estaríamos fazendo uma seleção com base em pessoas que vão ter seu envelhecimento retardado devido à reprodução retardada. Então essa seria uma forma de uma humanidade daqui a 5.000 anos, talvez as pessoas morrerem com 120 anos, porque tiveram filhos com 70 e os genes foram ativados somente aos 80 e 90 anos. Bom, uma das questões mais difíceis são as questões que estão aqui, lá em cima primeiro. O comportamento pode ser herdado. Isso recentemente foi comprovado que sim. Tá? Eu, pessoalmente, acredito nisso, que o comportamento pode ser herdado. E aqui existem alguns trabalhos que vocês podem acessar e ler, onde isso foi comprovado. Né? É uma barreira, né, você pensar que o comportamento pode ser herdado. Pois a gente tende a achar que o comportamento seria uma característica adquirida ao longo da vida, o que quebraria aquela regra que eu falei, que os indivíduos não evoluem. Né? Os indivíduos aí, se você vê um comportamento, observa ele passa a partir de você a ser herdado, você consegue romper a barreira dos indivíduos não evoluírem. Isso seria uma coisa bastante controversa, ainda é controverso se o comportamento realmente pode ser herdado. Isso implicaria que talvez Lamarck não estivesse completamente errado quando na outra apresentação ele colocou a questão da girafa. Né? Outra coisa mais sinistra ainda, que é as últimas coisas que estão sendo estudadas em evolução, é se as ideias evoluiriam. Como o comportamento e as ideias elas são uma ponta da cadeia, e elas parece que é uma coisa que vem com um pacote evolutivo, ao meu ver. Então é difícil você se negar, né, a dizer isso. Né? Que o comportamento ele evolui e as ideias não evoluem. Por exemplo, uma ideia é uma filosofia, um partido político. Comunismo, por exemplo, é uma ideia herdável. As pessoas não nascem comunistas, elas se tornam comunistas a partir de sua vida. Né? Agora, será possível que as ideias evoluem assim como os comportamentos poderiam evoluir? É uma questão bastante controversa. Né? As ideias ficarem presas aos livros e serem passadas de geração em geração, como tem acontecido com algumas religiões, e evoluírem da mesma forma como seres vivos, né, deixando descendentes férteis. Né? Aqui as ideias, né? Isso foi até capa da Super Interessante, né? Teoria intrigante e revolucionária sustenta que as ideias têm vida própria, reproduzem-se como material genético. A teoria dos memes. E para sobreviver, preciso infectar o maior número possível de cérebros. Tá? Se vocês quiserem ler sobre isso, está aqui. Ideologias, partidos políticos,
e outras coisas seriam ideias, ritmos de música, várias ideias que poderiam entrar na nossa cabeça e, através da nossa reprodução e ensinamento de pai para filha, gostar das coisas e evoluir. Mas sempre, pelo que eu percebo, ela está atrelada à nossa evolução. Eu acho muito fácil uma ideia se perder de pai para filho ou de pai para neto do que ela continuar se proliferando. Embora algumas ideias, como as religiões, elas conseguem se reproduzir há mais de 2000 anos. Time de futebol, até o que manda aqui em tudo, está ali. Também são ideias que às vezes passam muito de pai para filho. Então, é um assunto controverso. Então, os livros seriam uma forma da libertação das ideias. Elas evoluiriam independentemente do ser humano. E a questão da girafa. Né? Para Darwin, cada girafa alonga o pescoço para poder pegar as folhas? Não. Tá? Esse alongamento do pescoço, assim como a musculação, não é passado de geração em geração. Então a girafa ela tem o pescoço longo, não é só para pegar as folhas, ela tem o pescoço longo mais para briga com a outra girafa com disputa das fêmeas. Isso foi comprovado cientificamente. A diferença do lamarquismo para o darwinismo é justamente essa. Para Lamarck, isso aqui seria verdadeiro. A girafa alongaria o pescoço durante a sua vida, o indivíduo evoluiria, e esse alongamento passaria nos seus genes para a próxima geração, já nasceria com o pescoço mais comprido. Para Darwin a história é diferente, existem vários tipos de girafa, umas com os pescoços mais longos e mais curtos, e aqui tem pescoço naturalmente mais longo, que é passado para outra geração, tem mais chance de pegar as folhas e derrotar o macho e conseguir a fêmea e mandar os genes adiante. Tá? Diferença brutal aí entre as duas teorias. Aqui slide de Fowler comentando sobre isso. Novamente. Aí, onde a gente pode pegar essas informações do Fowler. Tá? Quem quiser se aprofundar em evolução, tem muita coisa. Tá? Agora a gente vai entrar um pouquinho aí sobre as palestras de evolução que tem lá na página que eu falei do professor Fowler. Né? Tem muita coisa aí, se você quiser se aprofundar, eu recomendo extremamente que você leia as apresentações dele, que está nos links que a gente já passou aqui. Tá? E depois eu vou deixar essa parte final, inclusive tem sobre a nossa evolução, que eu acho que o ser humano deveria estudar muito, em princípio, começar a tentar entender isso, de onde veio, né? E falta um pouco isso no colégio, no segundo grau, até na universidade, a gente estudar um pouco mais. Tem uma palestra com cerca de 250 slides lá que ele mostra todo o caminho comentado sobre isso. Okay? Tem coisas engraçadas lá, eu recomendo que vocês estudem por lá a partir daqui, entendeu? Vocês podem ver que ele vai a fundo na questão e com bom humor, né? Agora vai rápido, depois vocês podem olhar com cuidado e olhar lá, que eu acho até melhor. Essa história da mariposa apimentada é interessante, também já foi considerada uma prova da evolução nos tempos atuais, e agora está em xeque essa questão de que as mariposas na Inglaterra teriam sobrevivido. As mariposas escuras começaram a aumentar populacionalmente após a Revolução Industrial, enquanto que as brancas começaram a declinar, porque os animais que predavam essas mariposas começaram a enxergar as brancas, porque o tronco das árvores ficaram pretos com a Revolução Industrial. E essa mariposa, que já era naturalmente escura, sobreviveu e teria sobrevivido em face a essa situação. Seria uma das primeiras evidências da seleção natural, né, da origem das espécies, do darwinismo, e que agora está colocado em xeque por uma série de questões aí da metodologia dos trabalhos.
Também leio sobre a hipótese da rainha vermelha, que é bastante interessante, que é corrida evolutiva, né, que existem interpretadores e presas e muitas outras questões, que é aquela questão que a gente poderia pensar em informática, por exemplo. Eu desenvolvo um bom software e a pessoa vem e cria um novo problema. Eu desenvolvo um novo software e vem um novo problema. É a corrida pela perfeição. Podem estudar a fundo isso e ver que informações sobre essa teoria na biologia poderiam ser aplicadas em informática. E não confunda os autores aqui, tá? Van Halen com Van Halen. Essa hipótese da rainha vermelha e os slides seguintes eu vou deixar. Não, falta tão pouco aqui que eu acho que a gente consegue terminar ainda nessa apresentação. Tentar fechar em 1h30 aqui. Bom, eu já expliquei o que é, né? Na natureza, para você permanecer no mesmo lugar, ou seja, não ser extinto, essa interpretação da frase, você tem que correr o máximo possível. É a questão da chita lá na África e a gazela, né? As chitas mais rápidas são as que existem hoje porque são as que conseguem pegar as gazelas mais rápidas. Todos os lentos morreram. Em frutos e lagartas acontece isso. A evolução fez que ao longo de milhares de anos, essa espécie que existe no sul da Bahia, eu coletei os frutos lá e possivelmente é uma espécie nova para a ciência, segundo os pesquisadores que estão descrevendo ela, ela tem umas particularidades bastante interessantes. Ela é um fruto que verde está maduro, acreditem. E quando ele está verde e mais maduro, ele tem a consistência de uma bola de sinuca. Ele é tão duro como uma bola de sinuca. Então a floresta atlântica do sul da Bahia, ela contém coisas incríveis aí em termos de ecologia e de evolução para a gente estudar a hipótese da rainha vermelha. A primeira pergunta que eu me fiz quando eu tive que procurar sementes, tentar fazer mudas desse fruto, dessa planta, que é uma humiriácea, foi que eu não encontrei as sementes e eu tive que abrir o fruto com uma serra de cortar cano, como vocês podem ver aqui. Eu fiquei pensando, por que um fruto tão duro e você abre o fruto e não encontra sementes? Por que um fruto com cavidades cheias de resina e com as sementes cada vez em lugares diferentes no centro do fruto? Por que um fruto tão duro que não sei qual animal conseguiria comer isso? Aqui no Brasil, talvez a anta, e na África, talvez o elefante, sendo que é uma espécie que se originou aqui na América e foi para a África antes da separação dos continentes, provavelmente, ou logo depois através das correntes oceânicas. Muito bem, essa planta é misteriosa e ela é um exemplo de corrida evolutiva. Os frutos que eram moles, ou mais moles do que esse, eram atacados. Okay? Já vou explicar. Aqui está a semente de uma das poucas plantas que eu consegui achar a semente intacta. E aqui uma imagem fantasmagórica do que acontece com essa espécie. Mesmo com a dureza do fruto que tem hoje, ainda existe uma larva que consegue entrar e comer a semente. Então a larva consegue entrar no fruto, talvez ainda quando ele está verde, come a semente. As plantas que têm frutos moles, inclusive quando verdes, estão morrendo e não passando suas cargas genéticas adiante em longo tempo evolutivo. Sobreviveram quem? Os frutos cada vez mais duros por variação natural ou mutação. Isso agora é um resumo de toda a aula de evolução, as 2 aulas. E essa corrida continua. Sempre tem uma lagarta que entra antes no fruto ou quando ele ainda está mole, come as sementes e vence o fruto. E os frutos mais duros se defendem dessa situação e a questão é, aonde isso vai parar? Aonde que a lagarta vai parar e aonde que o fruto vai parar? Será que o fruto vai se tornar tão duro quanto o aço? Nós não sabemos. Tá? Esse é um exemplo da corrida da rainha vermelha que é falado nos últimos slides. E eu consegui achar a maldita larva que ainda consegue entrar nesse fruto. Através de um pequeno experimento, coloquei um mosquiteiro e esperei a larva sair. E aqui, incrivelmente, eu tive a sorte de achar
semente com embrião aqui. Essa semente ela é viável. Como essa planta faz para germinar é um grande mistério. Eu suponho que esses frutos caiam da árvore, sejam comidos talvez por algum animal com os dentes muito duros ou engolidos inteiros, levados a outro lugar e em longo tempo na floresta, depois de muita chuva, e lá chove muito na Bahia, talvez longo tempo depois as sementes consigam germinar, as que escaparam da larva. Okay? E aqui os buracos, onde a larva saiu e entrou também. Eu consegui serrar alguma dessas frutas numa parte bem superficial da semente, sem danificar a semente, e coloquei na terra para ver se ela ia absorver a água e germinar, simulando uma situação de desgaste do fruto após muitos anos. Um dado curioso dessa planta é que, infelizmente, eu não consegui nenhum resultado, essas sementes não germinaram, então ainda o mistério permanece. E o que acontece é que essas plantas elas estão muito vinculadas a rios, são milháceas que ocorrem muito em beira de rio, então eu acho, pessoalmente, que tem a ver com a água, a germinação dessa semente, depois de muito tempo o fruto degradado aí. Na Bahia é uma exceção, ela se encontra no alto de uma montanha, essa aqui. Embora ela pode ser encontrada também em vales. Mas eu encontrei os frutos, na verdade, no alto de uma montanha. Nós estamos falando dessas plantas aí, alguns trabalhos falando sobre elas, né? Vocês podem ver depois se aprofundar nisso se vocês quiserem. E aqui fica aí uma lembrança do SlideShare, outras palestras, outras coisas que eu tenho abordado aí, além de evolução, se vocês quiserem ler lá. Sobre evolução, então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E em 2 horas e meia eu mostrei o básico da evolução. Okay? É um assunto bastante vasto e é necessário muito mais leitura para vocês se aprofundarem aí. E eu também, é claro, sobre como poderia utilizar esses conceitos na criação de softwares. Tá? Eu espero que tenha passado um pouco dessas ideias para vocês. Pensem sempre nos organismos vivos que eu falei aqui como programas de computador. E procurem lembrar de todos os aspectos das teorias, de velocidade de evolução, divergência, rainha vermelha, todos os conceitos que eu falei, como poderiam ser adaptados à engenharia de software. Eu imagino que talvez novas ideias possam ser semeadas a partir dessa apresentação. Um grande abraço.